Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o tema rixa que está disposto no artigo 137 do Código Penal. Nós somos alunos da A6 UNITA do curso de Direito do 5º período noturno e esse trabalho será apresentado ao professor Adrielmo Moura e aqui estão os componentes do nosso grupo. Vou iniciar falando acerca do que está disposto no Código Penal sobre o crime de rixa, que diz o seguinte: participar de rixa salvo para separar os contenedores. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. E o parágrafo único que trata da rixa qualificada, que será explicada mais adiante, diz que se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Eu vou iniciar falando acerca do conceito da rixa. Isso quer dizer que eu vou explicar o que é rixa. E vou trazer duas classificações doutrinárias e depois falar a que nós adotamos. Para Kleber Masson, rixa é uma luta tumultuosa e confusa que travam entre si 3 ou mais pessoas acompanhada de vias de fato ou violências recíprocas. Já para Nelson Hungria, ele diz tratar-se a rixa de uma briga entre mais de 2 pessoas acompanhada de vias de fato ou violências recíprocas, pouco importando que se forme ex proviso ou ex propósito. No entanto, para nós, é mais acertada a posição de Rogério Greco, que diz mais ou menos que a rixa é o delito praticado quando há 3 ou mais pessoas em uma contenda generalizada com agressões recíprocas em que não ocorra a individualização nítida das condutas, criando uma situação de perigo pelos rixosos que, empregando vias de fato ou outros meios quaisquer, como pedradas, tiros, socos, pontapés ou outros, que ponham em risco a integridade física ou a saúde tanto dos contenedores como de outras pessoas que estejam no local ou longe, mas que possam ser alcançadas pelo instrumento usado. A próxima característica da rixa que nós vamos abordar é a objetividade jurídica. Isso quer dizer o que é protegido pelo ordenamento jurídico quando se dispõe, quando é criado o crime da rixa. Como se pode extrair facilmente do texto do ordenamento jurídico os bens que vêm a ser tutelados por força do tipo penal que dispõe sobre a rixa são concomitantemente a integridade física, a saúde e a vida das pessoas que participam ativamente do delito, bem como de quaisquer outras que possam sofrer agressões ao entorno. Por isso, são esses 3 que estão aqui destacados. E a última característica que eu vou tratar será o objeto material do crime da rixa. No que tange ao objeto material, referente ao crime da rixa, este vem a ser o próprio participante da conduta. Portanto, os rixosos que estão em uma briga generalizada uns contra os outros são o objeto material do crime de rixa. E agora vocês vão ficar com a explicação do resto das características do crime da rixa. Bem, boa tarde a todos. Meu nome aqui é Gabriel, sou estudante de Direito aqui da Faculdade da SESC Caruaru. Estou aqui em nome de um trabalho sobre rixa, Direito Penal 3, que é representado aqui pelo professor Adrielmo. Então vamos lá. Se tratando da rixa, a gente vai falar um pouco sobre o núcleo do tipo penal, que embora não seja o momento mais adequado, cumpre-se somente lembrar que a análise dessa estrutura do tipo penal mostra-nos a existência do núcleo, o verbo, elementares circunstanciais. Então, nesse contexto, o tipo penal rixa ele traz o núcleo participar e a elementar de rixa. Então, nessa reflexão, certo, a gente nota assim que a participação da rixa ela é diversa
da participação do crime de rixa, nos termos aí do artigo 29 do Código Penal, e em se tratando também daquela que traz Kleber Masson, que nos diz que basta o indivíduo participar do ato de violência, né? Já o caso desta, isto é, a participação do crime de rixa, nos termos também aqui do artigo 29 do Código Penal, e segundo também o doutrinador aqui, Kleber Masson, né, que nos adverte que quando ele diz que tal comportamento participativo, ele pode ser somente material, pois naquela já estaria inclusa também a participação material. Então, em linhas mais claras, assim, para a gente esclarecer mais um pouco, a participação material, no entender desse doutrinador, seria quando o agente ele participa efetivamente da prática de agressão. Então, tal sujeito vai ser denominado aí como partícipe da rixa. Então, já a questão também da participação moral, esta sim, né, nos termos do artigo 29 do Código Penal, seria como se o agente ele induzisse, certo? Induziu ou instigou, certo? A agressão, né? Situação que vai ser denominada também por Masson de partícipe do crime de rixa. Então, outro destaque também, né, pelo doutrinador, é que tal teórico possui um entendimento que não comporta a participação material da rixa, do crime de rixa, né? Como vemos também nos termos do artigo 29 do Código Penal, ou seja, quando um terceiro, né, que não pratica o verbo, né, de acordo com o artigo 137, e entrega, fornece ou empresta, entre outros, objetos ou artefatos para um sujeito do crime, né, do artigo 137, portanto, existe uma discordância aí também que tal teórico, pois vislumbramos, né, sim, tal possibilidade, como bem lembrado também por Rogério Grego, certo? E por André Stefan. Então, outro ponto também aqui que a gente vai trazer, importante sobre a rixa, é que, em regra, certo? Ela seria, como destaca também Kleber Masson, como crime comissivo. Mas, porém, segundo também ele vai ressaltar, o crime de rixa também ele pode se dar, né, de forma também omissa. Quando o omitente, segundo o doutrinador, o omitente ele podia e devia agir, certo, para evitar o possível resultado. Então, o que é que a gente vai notar também aqui? Nota-se, portanto, que é preciso sempre analisar, ver o caso concreto, para se considerar se houve ou não a rixa, né? Como mostrado nos diversos pensamentos, tendo muito cuidado em saber quem é o participante direto, certo? Ou seja, aquele que comete efetivamente o ato violento, né? Como aquele que incentiva a ação, né? Pois ambos são participantes do crime, com a única exceção, né? Aquele que vai ter um intuito, né, de separar a agressão, de conter a agressão. Então, também é considerado como... Então, outro exemplo também, né, da questão da omissão é se o omitente ele tem autoridade, certo, para conter essa agressão, como, por exemplo, o doutrinador também cita o exemplo de um policial, certo? A autoridade policial que tem autoridade para fazer e nada faz, né, para conter a agressão, então também se considera aí como estimulante da rixa, né, do crime de rixa. Ok, então... Olá, meu nome é Pedro e agora vamos falar um pouco sobre o crime de rixa. Como já vimos anteriormente, o crime de rixa trata-se de concurso necessário de agentes. Concurso esse que necessita de pelo menos 3 praticantes do delito, que se agridem mutuamente e materialmente entre si ou têm essa intenção. Vale aqui salientar que a inimputabilidade de um desses agentes não vai excluir o delito, sendo necessário que pelo menos
um desses três agentes seja imputável, o crime vai se configurar. Agora, se tratando sobre sujeitos, ativo e passivo, no crime de rixa, eles se confundem o tempo todo, pois os praticantes da rixa tanto são passivos como ativos. Ativos no momento que deferem golpes e passivos no momento que recebem. Aníbal Bruno fala muito bem sobre isso, que diz que quando o sujeito é passivo, ele não é passivo dos seus atos, e sim passivo das agressões que recebe e da situação de perigo em que se coloca, pois o crime de rixa nada mais é do que um crime de perigo. Vale também outro ponto deixar observado, pois o crime de rixa pode ter participação. O partícipe no crime de rixa, ele pode ser moral ou material. Material, quando ele auxilia materialmente, ou seja, entregando objetos para os membros da rixa, e moral, quando ele instiga ou incentiva a rixa. É importante deixar claro que o partícipe ele tem que ser um membro da rixa do quarto a superior. Por quê? Os três iniciais membros da rixa, eles têm que se agredir materialmente e mutuamente, ou com essa intenção. O partícipe, como ele só auxilia, ele não está participando materialmente da rixa. Vamos falar agora sobre o elemento subjetivo no crime de rixa, que é o dolo, não cabendo culpa. O dolo será caracterizado pela vontade de participar da rixa, o animus rixandi, sendo irrelevante os motivos para a existência da rixa e para nela continuar, salvo para separar os contendores, onde nessa situação não haverá o dolo, pois não existe a vontade de participar da rixa, e sim a única e exclusiva vontade de que ela acabe, sendo então o animus rixandi essencial para identificarmos o dolo nessa situação. Como a rixa é um crime de perigo, não é necessário que aconteça lesão corporal. Porém, esta acontecendo, o indivíduo que praticou a lesão corporal será responsabilizado tanto pela lesão como pela rixa. Guilherme de Souza Nucci, ele fala muito bem sobre isso. Havendo lesão corporal ou morte, identificado o autor de uma ou de outra, haverá punição pelo delito de dano em concurso com de perigo, ou seja, haverá um concurso material entre esses dois crimes. Agora, em se tratando de lesão corporal grave, gravíssima ou morte, todos os membros da rixa, todos os participantes da rixa, responderão pelo delito de rixa qualificada. A rixa se consuma quando se chega nas vias de fato, quando os agentes começam a se agredir. A rixa ela pode ser dividida em rixa subitânea ou ex improviso, que é quando ela acontece de forma de repente. Os agentes anteriormente não marcaram nada e simplesmente aconteceu por algum motivo e começou a rixa. Essa não cabe tentativa, pois o intercrimes não fica evidentemente claro. Já no outro tipo, na rixa pré-ordenada ou rixa ex propósito, é quando os agentes já marcam anteriormente essa rixa. Nessa, como o intercrimes é bem mais claro, a tentativa é cabível nessa situação, pois caso seja evitado antes que se consume a rixa, seja evitado por uma vontade alheia dos agentes, poderá ser encaixado como rixa tentada. Dando continuidade à análise do crime de rixa, chegamos à sua forma qualificada. Previsto no parágrafo único do artigo 137, fica entendido que na ocorrência de lesão corporal de natureza grave ou morte, haverá qualificação do crime, tendo sua pena aumentada para 6 meses a 2 anos de detenção para todos os agentes envolvidos. Isso quer dizer que até a vítima poderia ser responsabilizada por isso. Porém, Bittencourt faz uma ressalva. Não é possível que alguém seja sujeito ativo e passivo de um crime de sua mesma conduta. Isso quer dizer, não é possível que a vítima seja sujeita ativa de sua própria agressão, nem muito menos responsabilizada por isso, pois assim teríamos uma responsabilidade penal objetiva,
que é compatível com a nossa Constituição Federal. E também, caso seja possível encontrar quem praticou o crime, este responderá por rixa simples, mas o crime em concurso material. Vamos conversar sobre o crime de rixa e como ele se relaciona com a legítima defesa. O crime de rixa ocorre quando 3 ou mais indivíduos estão em contenda com a vontade de se agredir. Então, no crime de rixa, existe o dolo de agressão. O indivíduo ele está participando daquela confusão para agredir os outros participantes. Então, nós temos o dolo e temos a consumação a partir do momento que o indivíduo ele ingressa na rixa. Então, não há que se falar em legítima defesa no crime de rixa. Porém, se um dos indivíduos que está participando da rixa sai da intenção de agredir e passar a ter a intenção de matar, outros indivíduos que nela estejam participando, ao se defender, matar esse agressor que agora tenta o homicídio, este indivíduo pode estar matando em legítima defesa, e isso excusar ele da pena de homicídio, mas ainda vai subsistir a pena de rixa qualificada, porque a rixa gerou o resultado de morte. E a rixa, quando ela gera uma qualificadora, até a própria rixa também sem qualificadora, a pena é aplicada a todos os rixosos que dela participaram e sobreviveram. Então, nós temos aí no crime de rixa uma possibilidade dele gerar uma legítima defesa. Só que a legítima defesa vai se aplicar apenas ao resultado morte e não ao resultado da rixa. Contudo, vemos no mesmo artigo uma pequena exceção, quando o indivíduo ele participa da rixa com a intenção de acalmar os ânimos e acabar com a rixa. Essa atitude ela é permitida pelo Código. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, meu nome é João Custódio e eu vou dar continuidade à apresentação do delito penal do tipo de rixa. Vou tecer comentários agora a respeito da ação penal utilizada para perseguir o infrator desse delito. A gente aprendeu lá em Direito Penal 1 e vai aprender agora em Direito Processual Penal 1 que a ação penal ela pode ser pública, pode ser privada. A pública ela se divide ainda em pública condicionada e incondicionada. A gente viu que a regra é a ação penal pública incondicionada. E só haverá essas outras divisões, quando a lei penal dispuser de modo contrário, ou seja, dispuser de modo nesse sentido. Portanto, considerando que o artigo 137 não traz nenhuma ressalva, podemos concluir que a ação penal pública usada para perseguir esse crime é ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público ele promove essa ação de ofício, independentemente de qualquer condição de procedibilidade. No que diz respeito ao juízo utilizado para processar e julgar esse crime, temos a competência dos juizados especiais criminais, da ATU do que dispõe o artigo 61 dessa lei, considerando que o preceito e o secundário, tanto do caput do artigo 137 como do seu parágrafo único, não ultrapassam 2 anos. Lá na Lei 9.099, né, que trata dos juizados especiais criminais, nós temos um procedimento mais célere, mais informal, mais simples no que diz respeito aos crimes julgados nesse juizado. Nós temos lá também benefícios de política criminal, como a transação penal, a suspensão condicional do processo. Vou tecer alguns comentários sobre esse benefício. A transação penal ela é realizada em audiência preliminar, uma audiência antes mesmo do oferecimento da denúncia, e o Ministério Público vai propor que o acusado ele se submeta a penas restritivas de direito ou a pena de multa, cumuladas ou não, e o infrator ele vai, juntamente com o seu advogado, analisar a conveniência e a oportunidade de se submeter àquelas restrições, àquelas sanções, e caso eles concordem, eles vão submeter ao magistrado, que homologará aquele acordo, e ele vai cumprir aquele acordo. Ao final do cumprimento daquele acordo, nós teremos a sua extinção de punibilidade.
A suspensão condicional do processo é parecida, também com a transação penal, só que já teremos processo, e ela se parece também com a suspensão condicional da pena. O processo vai ficar suspenso de 2 a 4 anos, quando o Ministério Público propor a suspensão condicional do processo, já haverá processo, pela palavra dá para perceber, e naquele período ele vai submeter algumas restrições, cumpridas aquelas restrições, passado aquele período vai ser extinta a sua punibilidade. Tanto no caso da suspensão condicional do processo como da transação penal, não geram antecedentes e nem reincidência. Isso no entendimento dos tribunais superiores e em uma interpretação um pouco mais ampla, extensiva. Podemos concluir também, no que se refere ao entendimento do STJ, que, independentemente da pena ultrapassar 2 anos, até o que se refere ao artigo 61 da Lei 9.099, se for combinada a pena de multa alternativamente a qualquer delito, será cabível a suspensão condicional do processo e os benefícios da Lei 9.099. Vou tecer agora comentários a respeito da classificação doutrinária e sobre o entendimento do professor Nelson Hungria. Nelson Hungria falava que seria possível o concurso de crime entre rixa qualificada pelo resultado de morte ou qualificado pelo resultado de lesão corporal de natureza grave com homicídio ou lesão corporal de natureza grave. Só que a doutrina atual entende não ser mais possível isso, pois nós estaríamos punindo o infrator 2 vezes pelo mesmo fato, algo vedado pelo ordenamento jurídico, o que é chamado de bis in idem. Ou seja, caso seja identificado o infrator daquele resultado, né, quem cometeu aquele resultado, ele vai responder por rixa simples, cumulada com homicídio e lesão corporal de natureza grave, quando ocorridas nesse contexto. Gostaria agora de falar sobre a classificação doutrinária, só tecendo comentários a respeito do que os meus amigos não comentaram nos vídeos anteriores. No que se refere aos sujeitos que podem praticar esse delito, a lei penal não exige qualquer qualidade especial, portanto, temos um crime comum ou bicomum. No que se refere à relação do perigo criado ou à lesão, trata-se de um crime de perigo concreto, eis que pode, no caso concreto, advir lesões, vias de fato, ou até mesmo morte, como a gente viu, da rixa, né? No que se refere ao elemento subjetivo, a gente viu lá que, via de regra, só cabe na modalidade dolosa, como Pedro e Gabriel falaram, mas no seu parágrafo 1 será possível a culpa, eis que temos um tipo penal pré-termo doloso. Dolo na conduta, culpa no resultado. No que se refere à forma, meio de cometimento desse delito, o professor Rogério Greco nos diz que trata de uma forma livre, podendo ser utilizado murros, pontapés, socos, chutes, pedradas, não sendo necessário contato físico, mas sendo necessário ofensas, agressões. No que se refere à possibilidade de deixar vestígios, nós temos um crime não transeunte, ou seja, que pode deixar vestígios e, portanto, pode ser utilizado o exame pericial para comprovar as agressões advindas da rixa. No que se refere à ocorrência de resultado naturalístico, nós temos um crime formal que independe da ocorrência de resultado para sua configuração. No que se refere à possibilidade de fracionamento desse crime, nós temos um crime, via de regra, um crime via de regra unissubsistente, ou seja, que não admite tentativa, uma vez que na rixa ex improviso ela acontece subitamente. Não tem como fracionar o intercrime. Já na rixa ex propósito, nós teremos um crime plurissubsistente, portanto que caberá tentativa, situação em que será possível fracionar o intercrimes. É isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Estamos aqui à disposição para tirar dúvidas e esperamos atingir o objetivo deste trabalho. Obrigado, abraço.